Obito Rinnegan venceria Itachi, Itachi versus Obito. Quem venceria? Super Erva, Super Geek, vem. Muita gente fala que o Obito sentia medo do Itachi, afinal o cara sabia que o Itachi era um espião e nunca fez nada contra ele. E não Obito se engane, com medo do Itachi. o Itachi nunca contribuiu verdadeiramente com a Akatsuki, pois ele nunca pegou uma única biju sequer. O Quatro Caudas foi capturado apenas pelo Kisame, enquanto o Itachi apreciava o horizonte. E esse é apenas um dentre vários outros motivos pelo qual corre o boato do medinho do Obito. Mas e se ele já tivesse o Rinnegan? Com esse poder o Obito ficou bem mais corajoso. Como prova disso, ele arregou pro Kabuto antes quando só tinha o Sharingan, mas quando estava de Rinnegan, fez as exigências que bem queria. Então será que com esse poder ele venceria o gênio dos Uchihas? É isso que você descobre agora. Versões utilizadas. E caso não tenha ficado claro, o Obito será ele com Rinnegan, porém sem os 6 Jinchuriks à sua disposição. Já o Itachi será ele ainda vivo no começo da Akatsuki. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Obito. E bem, o Obito nessa fase estava bem apelão. Já começa aqui sim, o Obito tinha os 6 caminhos do Rinnegan. O próprio Obito confirma que podia usar o caminho Eu poderia usar o caminho humano, Ningendo, do Rinnegan. para extrair informações do Yamato, e só não faria isso porque, como consequência, ele acabaria matando o Yamato, e isso não era o que a dupla queria. Além de que quando o Kakashi e Gai chegaram no campo de batalha, é explicado que o Obito não estava usando os 6 caminhos por já estar gastando muito chakra no controle dos bijus. Então, canonicamente falando, sim, o Obito poderia usar qualquer um dos 6 caminhos, seja ele invocações do caminho animal ou poderes gravitacionais do caminho Deva, poderes de armamento e explosões do caminho Azura e até o poder de absorção do caminho preto, o que deixa esse Obito muito mais versátil que o normal. Além de que o Obito também poderia colocar a estátua Gedo-Mazo para batalhar, como ele mostrou antes. Porém, o que o Obito mais usava em seus combates certamente era o seu Kamui, tanto a capacidade de Vortex para sugar adversários para outra dimensão, como também a sua intangibilidade, que na verdade não é intangibilidade, só envia a parte que entra em contato para outra dimensão. Porém, essa habilidade deixa o Obito intocável na maioria dos ataques, seja ele contra taijutsus como os do Gai, ou ninjutsus como o Rasengan do Naruto e também a sua biju. Ou seja, ele é intangível sim, dá pra dizer que é intangível, porque o cara não acerta ele. Tem como acertar? Tem, mas não é assim pra acertar, né? Uma pessoa normal não acertaria. Dama. Além de que o Obito Precisou do também Kakashi, mostrou né? ser bastante habilidoso com genjutsus, conseguindo controlar a Kyuubi, mesmo ainda sendo muito jovem. Já o Itachi também tem toda uma fama devido a seus genjutsus. E usando de suas ilusões, o Itachi conseguiu randomizar personagens de elite, como o Orochimaru, que é um Sannin lendário, e que tem a pontuação máxima de genjutsu no databook. Também fez o Deidara de bobo com suas ilusões, além de todos os espectadores que assistiram a sua batalha contra o Sasuke. Ali ninguém sabia quem era real ou ilusão por boa parte da luta. Essa batalha foi pica, tá? E passava peixeira e pra lá e pra cá. Não era Genjutsu. De novo. Mano, essa batalha foi. Eu adorei essa batalha. Quando eu vi, né? Isso foi há muito tempo atrás. Foi quando lançou. Mas se Mano. você acredita que o Itachi é apenas genjutsu, é aí que você se engana. O Itachi realmente não é fã de taijutsu, mas sempre que mostrou, nunca fez feio, conseguindo subjugar o Sasuke com facilidade e batendo de frente com o Naruto MK1. Que é verdade que não estava em sua totalidade de poder, mas que ainda assim afirma ser mais forte que o modo sábio. Além disso, o Itachi literalmente bateu de frente contra o Kabuto Sennin. Porém, não acaba aqui. O gênio do clã Uchiha também conta com poderosos ninjutsus, tais como o Amaterasu, um fogo que não se apaga dentro de uma semana e pode queimar qualquer coisa que esteja no campo visual de seu usuário. Além de ter o Susanoo, uma defesa que o protege em 360 graus, e tem consigo uma espada que pode selar tudo, a espada de Totsuka, e também o espelho que defende tudo, o escudo Yata. Além de ninjutsus tradicionais do elemento fogo e até mesmo a liberação de água. E meu parceiro, se você chegou até aqui é porque você está gostando, então já se inscreve no canal porque a gente está com a meta de... Tô gostando, se inscreve no nosso canal, que a gente tá com uma meta também de bater 225 mil inscritos até o Natal. Ajuda a gente aí. E bem, habilidades principais relembradas, agora vejamos como seria esse combate. E bem, bora esclarecer algumas coisinhas. Embora muitos acreditem que o Obito pode usar o Mokuton do nível do Hashirama, ele não pode. E isso porque a melhor demonstração de Mokuton do Obito só aconteceu quando ele estava upado pelo Guru-Guru. Sem esse boost, o Obito não mostrou nenhuma liberação de madeira relevante, então dificilmente ele usaria isso contra o Itachi. E bem, quando vamos... Eu nem pensaria no Mokuton, velho. Não vejo, eu também não vejo ele usando como poder isso, total, entendeu? Tipo, é um dos meus poderes. Tanto que ele nunca dependeu do Mokuton pra lutar, né? Vamos ao estilo de luta principal do Obito, ele geralmente tenta absorver seus adversários para a Kamui Zone. Ele fez isso contra os capangas do Danzo.
também tentou fazer isso contra o Minato, e também tentou fazer isso contra o Naruto. Mas a pergunta-chave aqui é, isso daria certo contra o Itachi? E a resposta é que com certeza não. E isso porque o Itachi conhece o Obito há muito tempo, desde o massacre do clã Uchiha, além de também ter o Sharingan. Em outras palavras, o Itachi não deixaria o Obito se aproximar com facilidade, e com o auxílio de seu Sharingan, isso não seria tarefa difícil. Então esse truque de tentar absorver o inimigo, a gente já descarta a princípio, pois uma investida direta seria facilmente antecipada e evitada com Sharingan. E tentar pegar o Itachi de surpresa também não seria fácil, visto que o Itachi já conhece a habilidade e estaria sempre alerta. Já no caso do Itachi, ele começa suas lutas com Genjutsus e geralmente já acaba por aí mesmo. Porém, contra o Obito não seria tão simples, e isso porque o Obito também mostrou ser muito bom em Genjutsu. Vocês perceberam que o quê? Os dois usando as suas melhores habilidades, na verdade não são as melhores, né? As habilidades que eles sempre usam, as primeiras, que eles mais usam. O Obito, com a intangibilidade dele, mandando a galera pra dentro da dimensão do Kamui, com o Itachi seria um problema. O Itachi dribla um pouco essa habilidade. E no caso do Itachi usando o Genjutsu, nosso amado querido Obito também tem a vantagem contra ele, porque ele é um Uchiha, consegue sair do Genjutsu do Tsukuyomi por ser um Uchiha, e também porque ele é bom em Genjutsu, ele também não vai cair em qualquer Genjutsu do Itachi. Tá entendendo que os dois meio que estão equilibrados aqui agora? Mas ainda a gente não falou de Rinnegan, né? Conseguindo controlar a Kyuubi. Então praticamente todos esses genjutsus básicos que o Itachi mostrou dificilmente seriam efetivos contra o Obito. Até mesmo o Tsukuyomi foi falado pelo próprio Itachi que pode sim ser vencido por um Uchiha com Sharingan. E como sabemos, o Obito é Uchiha e tem Sharingan. Mais que isso, ele até mesmo tem o Mangenkyo Sharingan. E embora isso por si só não o deixe imune a genjutsus, ainda é mais do que suficiente para deixar aquela dúvida. O que eu estou dizendo aqui é que sim, o Tsukuyomi poderia funcionar contra o Obito em uma eventual tentativa. Porém, pelos feitos mostrados de ambos os lados, não tem como cravar que seria assim. Tanto poderia dar certo, como também poderia dar errado. É uma porcentagem de 50% para os dois lados. E por falta de feitos que comprovem que o Tsukuyomi seria de fato efetivo nesse caso, a gente não pode considerar ele como um fator determinante. Dito isso, a luta continua. Já o Obito dispõe dos 6 caminhos do Rinnegan, porém por incrível que pareça, a maioria dos caminhos são inúteis contra o Itachi. O caminho Naraka só serve para reviver, então não poderia ser usado a si próprio. Então a gente já descarta. O caminho humano é muito poderoso, porém como estabelecemos no início do combate, o mais sensato seria que o Itachi já evitasse contato direto devido à capacidade do Obito de absorver as pessoas. Então mesmo sem saber do caminho humano, o Itachi já iria o evitar de certa forma. Mas aí eu não inutilizaria, porque imagine, se o Obito tem duas vantagens aqui. O Obito, eles tem um Kamui, onde ele pode aparecer a qualquer momento perto de ti. Ah, mas o Itachi vai defender do Kamui. Beleza, ele vai defender do Kamui. É Kamui, e se ele também usa a questão de absorver a alma do Itachi. Tenta absorver a alma, tenta pegar no Kamui, tenta absorver a alma, tenta pegar no Kamui. Cara, é mais desvantagem para o Itachi nesse caso. Ou seja, eu não vejo ele anulando esse caminho, só por se afastar. Seria muito leve, tipo, ele vai se afastar e vai evitar tudo. Claro, não estar perto do Obito nesse momento faz com que ele não seja afetado por esses poderes. Mas o Obito pode ir forçando a barra e tem 2 poderes para pegar no Itachi. O Kamui e a sugação chupada dimensional da alma, tá ligado, né? Então eu ainda assim vejo, cara, não é uma super vantagem, mas é só um comentário, né? Um comentário em cima dessa questão dele vencer. Não, ele venceu totalmente o caminho. Não, eu não acho que ele venceu totalmente. Comentando em cima disso, eu acho que tem essas possibilidades. Será que tem 2 opções aí? Então tem 2 poderes que o Itachi evitaria só por se afastar, entendeu? Então é bom comentar e deixar isso. O Deva pode até ser útil para puxar o Itachi, mas ele pode usar sua fase inicial do Susanoo para se proteger. Tem mais isso, né? Com o Deva, tu puxa. Então o Obito poderia ficar puxando ele, o Obito poderia tentar, quando puxar, usar o Kamui, e puxa, vai para trás dele com o Kamui, chupa com a alma. Isso é roteirizar, sim, mas isso é o que a gente está fazendo aqui, tentando analisar se funcionaria. Então eu ainda vejo mais vantagem pro Obito nessa questão de novo. Ataques. E mesmo sendo puxado, ainda pode atacar com shurikens e kunais explosivas, ou simplesmente enganar o Obito com seus clones e substituição de corvos. Vale mencionar que enganar usuários com Sharingan nunca foi um problema, o Kakashi e Sasuke estão aí para confirmar. O caminho Azura tem poderosos ataques, mas nenhum que passe pelo Susanoo. Sendo assim, o único caminho que seria um problema seria o caminho animal, mas até mesmo esse o Itachi ainda poderia o segurar, selando suas invocações com a espada de Totsuka ou eliminando com seu Amaterasu. O caminho preta pode absorver ninjutsus e ajudar na defesa, porém para isso o Obito já conta com o Kamui, então ele só usaria o caminho preta em um único cenário.
Dentre as técnicas tradicionais do Itachi, existe apenas uma que poderia burlar o Kamui, e esse é o Amaterasu, como já vimos. Porém, embora o Amaterasu possa burlar o Kamui, ele ainda seria parado pelo Caminho Preta, que pode absorver essas chamas, ou pelo Caminho Deva, que pode repelir as chamas. Então o Amaterasu do Itachi seria inútil contra esse Obito. O Susanoo é sim muito poderoso, é verdade, mas conseguir acertar o Obito não seria tarefa fácil. Sendo assim, o Itachi não tem uma forma clara de vencer. Essa cena aqui foi ridícula, mano. O Nagato parado aqui, ó. Parará. Mano, aqui forçaram a barra, mano. O Nagato parado no meio da fumaça, esperando quando é que o Itachi vai vir com o espadão dele pra cravar em mim. Porra, essa cena. Mano, quando eu vi a primeira vez, eu vi essa cena, eu falei, não, vocês não fizeram isso. Vocês deixaram o cara parado aqui, olhando pro céu. O cara ficou assim, ó. O que eu comi hoje de manhã? Eu não comi nada porque eu tava morto, né? Eu fui ressuscitado agora, caralho. Tava pensando, viajando. Aí o cara veio com a espadão e. Ah, é sacanagem. Esse Obito. E isso porque, como eu expliquei antes, o seu Tsukuyomi não é uma certeza contra o Obito. Tanto pode dar certo como não. O Itachi já venceu o Tihas em sua 9 com seu Tsukuyomi, mas nenhum do nível Pra mim, a batalha tá pendendo muito pro Obito aqui. Tem que pender, mano. É inegância esse caminho. do Obito. Então o Tsukuyomi a gente já descarta. O Susanoo, a mesma coisa. Dificilmente o Obito se deixaria acertar por a espada de Totsuka, e o Amaterasu pode ser parado pela absorção e repulsão do Rinnegan. É verdade, como eu mencionei antes, o Itachi tem resposta para praticamente todos os caminhos do Rinnegan. Porém, o problema aqui é que sem uma forma clara de finalizar o inimigo, isso não se manteria por muito tempo. Para parar as habilidades do Rinnegan, o Itachi certamente precisaria usar o Susanoo e o Amaterasu, o que iria consumir muito de seu chakra. E embora o Obito não tenha tanto chakra quanto o Nagato, ainda é um fato que o Obito tem mais chakra que o Itachi. A única habilidade do Itachi que com certeza pode vencer o Obito é o Izanami. Essa técnica pode aprisionar um alvo e obrigá-lo a aceitar seu destino. E de verdade, essa técnica parece que foi feita para vencer o Obito, que nem sequer sabia quem ele era. Porém, só tem um probleminha aí. Ela também consome muito chakra e também leva muito tempo. Então a chance do Itachi conseguir terminar essa técnica antes de ficar esgotado é extremamente baixa. Então o Itachi até teria uma forma de vencer, mas sendo realista, a vitória seria do Obito, que nessa forma, sim, poderia ficar livre do Amaterasu e tirar vantagem de sua reserva de chakra maior, e assim ganhar a luta esgotando o Itachi, por o forçar o bastante a se defender dos poderes do Rinnegan e demais ataques. E por isso o vencedor de hoje é sim o Uchiha Obito. Ah, Geek, mas e se fosse o Edo Tensei? E bem, isso é assunto para outro vídeo, caso vocês queiram ver. A Edo Tensei não é o Itachi, né? O Itachi então, é um Itachi, né, suposto, como a galera fala. É uma fase do Itachi, tá pegando o Obito, o Rinnegan é uma fase do Obito também. Então vale também pegar o Itachi Edo Tensei, né? Que é outra análise totalmente diferente. Tem uma outra coisa que o Edo Tensei tem que o Itachi normal não teria. Mano, muito foda o vídeo, mas só vem pra cá. Tu tá dizendo que o Itachi perderia Geek Ervado. É isso que tu falou na cara dos fãs do Itachi. Perdi minha espada, cadê minha faca, cadê meu pau? Não acredito, irmão. Qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Mas eu concordo totalmente. Beijinho e até o próximo vídeo. Fui.